Muito bem, meus amigos e minhas amigas, eu sou Lucas Luquezzi para comandar mais um podcast Papo de Redação, esse espaço que aqui no Grupo Folha, sempre de segunda a sexta-feira, a partir das 6 da tarde, traz para você as principais notícias do dia, as notícias bombásticas do dia, especialmente dessas últimas horas aqui no nosso Grupo Folha. Você é o nosso convidado a participar conosco, enviando o seu comentário para o 999715300, é um canal que você pode ter para enviar sugestões de matérias ou de entrevistas também, críticas, sugestões, reclamações, o canal é seu. Além, é claro, da nossa seção de comentários do canal da Folha no YouTube para você. Gente, vamos lá, vamos falar aqui um pouco. Hoje, o que se destacou no dia de hoje foram operações policiais, né? E polícia de modo geral, né? Corpo de bombeiros, enfim, o que trata do trabalho da polícia. Por exemplo, hoje a gente noticiou que o empresário foi flagrado pela Polícia Federal com R$500 mil e ele inclusive acabou sendo encaminhado para a penitenciária agrícola de Monte Cristo. Vamos falar a respeito desse assunto e também de uma operação da própria Polícia Federal contra o garimpo ilegal aqui em Roraima. Tem também o desfecho daquele caso daquele jovem que estava desaparecido, né? E infelizmente o corpo dele foi encontrado, né? O jovem foi encontrado sem vida, né? A gente ainda tinha uma esperança de que ele pudesse estar vivo, mas o corpo dele foi achado e trago informações atualizadas a respeito disso já já. A gente falou inclusive sobre isso ontem no papo de redação. E tem também, gente, uma curiosidade, né? Qual é o candidato a vereador mais rico de Roraima? E nós, em conjunto aqui da equipe da Folha, nós fomos atrás dessa resposta e eu vou dizer para você aqui no nosso podcast. Fiquem ligados aí para a gente falar sobre isso. E tem também a redistribuição de tempo do horário eleitoral gratuito, em que colocou mais 1 minuto para a candidata a prefeita Catarina Guerra. Já já a gente fala a respeito disso. Deixa eu dar as boas-vindas aqui para a minha colega de redação, minha chefe, Dina Vieira. Seja muito bem-vinda, Dina. Obrigada, Lucas. Obrigada aí pelo convite. Uma boa noite aí para todo mundo que está ouvindo. É isso aí, gente. Dina, o assunto do momento, o assunto do dia hoje foi essas ações da Polícia Federal, né? E com implicações no cenário eleitoral aqui em Roraima. Por exemplo, um empresário foi flagrado pela Polícia Federal com R$500 mil, isso, né? Quais são as informações que a gente tem apuradas? A gente começou a apurar isso ainda ontem, a início da noite, né? Sim. A gente recebeu essa informação. Inicialmente era de que 2 policiais haviam sido presos com essa quantia, até então a gente não sabia desse empresário. Os outros suspeitos também, isso, né? E aí já, né, um pouco mais tarde a gente soube a informação do empresário, atualizamos a matéria e hoje pela manhã, né, a gente fez uma nova matéria aí falando sobre que esse empresário, Renildo Lima, que é aí do ramo dos transportes, né, foi encaminhado para a penitenciária agrícola, assim como os outros, eram 6 pessoas, na verdade, né, o Renildo, um motorista, um assessor parlamentar, né, que é lotado na Câmara Federal desde março de 2023, 2 policiais que estavam de folga, 2 policiais militares que estavam de folga, estariam atuando, segundo a PF, na segurança, né, dessas pessoas, e uma advogada, né? Então, todos eles foram encaminhados ao sistema prisional para aguardar a audiência de custódia, né, que, segundo informações nós recebemos, seria realizada hoje, né, por volta do meio-dia, por meio de videoconferência, né, com a Justiça Federal, mas a gente ainda não obteve a informação, né, sobre o resultado dessa audiência de custódia, né? Sim. A gente está aguardando aí para saber se eles vão ser liberados ou se não, né? O que chamou muita atenção relacionado a esse caso hoje foi o fato de um empresário ter sido flagrado, né, com boa parte do dinheiro dentro das calças, né? Uma foto começou a circular aí na cidade do momento da apreensão, né? E segundo a PF, foi por meio do Disque Denúncia que chegaram até lá, que ele teria feito essa movimentação bancária. O banco avisou, né? Informação que a gente tem, né? Diz que o banco mesmo, né, teria avisado a PF, acho que estão sendo orientados a isso, né, a grandes movimentações bancárias nesse período, né, informar. E quando a polícia chegou, né, e fez a
abordagem, aí estavam em 2 veículos e estavam com R$500 mil e alguns santinhos, né, de um candidato a vereador, né? Esse vereador, inclusive, ele já está em mandato, né? Tem mandato. Está tentando a reeleição. E está tentando a reeleição, né? A gente não pode dizer que Até o dinheiro, porque... não temos como comprovar que o dinheiro era para pagar alguma coisa relacionada a esse vereador, mas era o que estava no carro, realmente era o material de campanha, segundo a PF informou, né, materiais de campanha, e essa quantia em dinheiro, que isso é muito comum, né, aqui em Roraima, nessa época de eleição, né, já são aí mais de R$2 milhões apreendidos nessa eleição, né, pela PF. É bom a gente ressaltar, gente, que as circunstâncias de toda essa apreensão, né, essa prisão, elas vão ser apuradas, né, evidentemente. Né? O que se tem informação é de que esse rapaz, que inclusive é marido da deputada federal Helena Lima, tudo isso vai ser investigado. Tudo isso vai ser investigado e a gente, evidentemente, vai acompanhar essas investigações, né? A gente espera o resultado dessas investigações. Lucas, eu vi muita gente questionando na rede social por que a gente já havia divulgado apenas o nome dele. Muito bom. Mas é porque nós temos a foto dele sendo abordado. Então, nós temos essa comprovação. Então, as outras pessoas, a gente não tem essa comprovação. Então, a gente prefere não divulgar, entendeu? Para a gente poder, né, manter a seriedade aí do nosso trabalho. Com certeza. Uma outra coisa também, agora, ainda a Polícia Federal, né, Dina? Isso. Que bombou hoje na nossa cobertura foi uma operação da PF contra uma organização criminosa que atua em garimpos ilegais aqui em Roraima, não foi isso? Isso, tanto no caso... Na Amazônia, de modo geral, né? Isso, ela iniciou voltada a garimpos no Pará, né? Mas esse mesmo grupo criminoso, ele tem atuação aqui na terra Yanomami, inclusive mandados de prisão e de apreensão foram cumpridos hoje aqui em Roraima, né? No âmbito dessa operação. Que foi relacionada aí a garimpo da região sul do Pará, né, lá da terra indígena Caiapó. Segundo a PF, essa organização mantém laços com os envolvidos nas mesmas atividades aqui na terra Yanomami, né? Constatou-se o esquentamento de ao menos aí mais de 3 toneladas de ouro extraído ilegalmente por meio de declarações fraudulentas de origem do minério. E aí foram 33 mandados de busca e apreensão e 13 mandados de prisão preventiva, né, que foram cumpridos tanto aqui no Pará, Amazonas e no Mato Grosso também, né? Na nossa matéria a gente tem lá imagens de armas que foram apreendidas, né? Balança, ouro, então maquinário. Então foi uma grande operação, a operação... que agora me fugiu o nome. O nome é um nome pouco complicado, estranho, né? Então, foi essa operação que foi deflagrada hoje lá no Pará, né? Que também teve mandados cumpridos aqui em Roraima, né? Roraima sempre, quando se trata de garimpo, a gente sempre escapa alguma coisa por aqui. É lamentável. A guerra do governo federal, de modo geral, ainda vai continuar por muito tempo. Para finalizar, Dina, você tem informações também sobre o desfecho dessas buscas do jovem que estava desaparecido, né, que tinha se afogado. A informação que você tinha que tinha se afogado no banho do Curupira. Quais são as últimas informações a respeito disso? Lamentavelmente, né, hoje aí a polícia confirmou a morte do Esdras Miguel de Freitas, de 18 anos apenas. Né, o corpo dele foi encontrado logo pela manhã, próximo a um porto particular, que fica 2 quilômetros abaixo de onde ele desapareceu. Né, ele desapareceu no último sábado, dia 7, no banho do Curupira, onde ele estava com alguns amigos e, segundo informações, um dos amigos do Esdras teria se afogado e ele teria tentado ajudar, né? Mas aí o Esdras acabou desaparecendo nas águas, né? E desde então os bombeiros estavam em busca, né, de encontrar o Esdras, quem sabe até com vida, né? Mas infelizmente hoje aí a família recebeu essa triste notícia, né, de que o corpo foi encontrado e o Esdras, tão jovem, aí perdeu a vida. Pois é, gente, e ficou alerta também para o povo ficar alerta, evidentemente, né, porque os nossos rios, eles são muito traiçoeiros, né, os nossos carapés, né, você que sabe nadar, até para as pessoas que sabem nadar, às vezes tem cãibra, cuidado, né? Tem algumas coisas que acontecem que ele foge. E, como diz, né, os mais antigos, a água não tem cabelo, né? Você não tem onde segurar.
Então, é muito perigoso mesmo. Então, muitas vezes as pessoas tentam atravessar rios, e então isso é muito perigoso, né? A gente já viu vários casos, já noticiamos vários casos de pessoas tentando atravessar rio, e aí acaba que tem cãibra, acaba que tem um buraco que a pessoa não conhece, e acaba acontecendo essa fatalidade. E às vezes a pessoa, ela sabe nadar e ela bebe umas, né? E aí perde o controle. Enfim. A gente sabe que nesse verão, né, todo mundo quer se refugiar num balneário aí para se refrescar, mas é importante ter esse cuidado, principalmente com as crianças também. Com certeza. Falei de quem sabe nadar, mas que às vezes pode acontecer alguma tragédia, mas principalmente você que não sabe nadar, né, minha gente? Fique ali na beirinha, diz que água acima da cintura já é um perigo, então fique no raso. É verdade. Obrigado, Dina, pelas informações, um excelente resto de semana pra gente, né? Obrigada e um bom programa para você. Muito bem, a gente continua aqui, agora vamos falar um pouco sobre política, gente. Você sabe qual é o candidato a vereador mais rico das eleições municipais de 2024 aqui em Roraima? Eu te digo agora, minha gente. O nome desse cara se chama Hermelino Venceslau Abadi Liscono. Ele é mais conhecido como Gaúcho da Moca. Ele concorre pelo PSD a uma das vagas na Câmara Municipal de Boa Vista, aqui na capital de Roraima. Para a Justiça Eleitoral, o comerciante declarou uma fortuna de R$7.200.000. Esse montante também o coloca, evidentemente, no topo da lista dos candidatos mais ricos aqui na capital. E esse valor corresponde a uma fazenda situada no município de Caracaraí, região sul aqui do estado. Esse imóvel é avaliado em R$6 milhões. Ele também declarou uma casa no bairro Caçari, na zona leste daqui de Boa Vista, né, que é uma área nobre aqui da nossa cidade. O Gaúcho da Moca nasceu em São Nicolau, no Rio Grande do Sul, tem 65 anos e disputa a terceira eleição de sua vida. Antes, por Roraima, disputou uma vaga no Senado em 2006 e na Câmara dos Deputados em 2010. Ele é conhecido por ter um restaurante e pizzaria na Praça da Moca, né, aqui em Boa Vista. Dos 14 municípios do interior, né, agora falando da situação do interior, 2 candidatos a vereador empatam nessa liderança, né? Se a gente for considerar o ranking de candidatos mais ricos do interior, 2 candidatos têm R$3 milhões. Lá em Rorainópolis tem, por exemplo, o Valdeci Ferraz, do PL, que declarou um patrimônio nesse valor, que é o mesmo que vale seu lote rural de 60 hectares, né? Uma área equivalente a 60 campos de futebol. Lá em Mucajaí, o Teixeira, do MDB, declarou 3 terrenos em Boa Vista, aqui em Boa Vista. Um custa R$1 milhão e 2 custam R$500 mil cada. Ele também declarou uma casa aqui na capital no valor de R$1 milhão. Eu fiz uma tabelinha completa dos candidatos mais ricos de cada um dos 15 municípios. Você que está em Alto Alegre, Amajari, São João da Baliza, São Luís, Caroebe, enfim, onde você estiver ouvindo a gente ou assistindo a gente, vai lá no nosso portal folhabv.com.br, vai na seção de política, em que tem uma matéria lá que fala exatamente dos candidatos mais ricos de cada município. Te convido a acompanhar o nosso trabalho em folhabv.com.br. Olha, gente, também vamos falar um pouco sobre uma nova reconfiguração do horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão aqui nas eleições municipais de Boa Vista. Hoje teve uma reunião na sede do Tribunal Regional Eleitoral em que tratou sobre essa redistribuição de tempo. E o que foi redistribuído foi o seguinte: a candidata a prefeita Catarina Guerra, do União Brasil, passou a ter o maior tempo de rádio e televisão, com 1 minuto, 1 segundo e 93 centésimos a mais que o prefeito Arthur Henrique, do MDB, que busca a reeleição. Essa mudança vale a partir dessa quarta-feira, dia 11 de setembro, e ocorre após o juiz Breno Jorge Portela Silva Coutinho validar a candidatura da deputada estadual como a única pela União Brasil, e também uma decisão que aceitou a inclusão dos partidos progressistas e Avante na coligação dela, a coligação Uma Nova Boa Vista Boa para Todos. Agora, a aliança partidária passou a ter 4 minutos, 20 segundos e 67 centésimos. Antes, tinha 3 minutos, 42 segundos e 9 centésimos.
e ostentava até então o segundo maior tempo. Além disso, a coligação da Catarina passou a ter o maior número de inserções na programação diária das emissoras de rádio e televisão, 839 inserções. Lembrando que outras decisões relacionadas ao horário eleitoral, como a ordem de veiculação das campanhas, permanecem. Tem o tempo da coligação Boa Vista para Todos, do prefeito Arthur Henrique, que agora tem um tempo de 3 minutos, 19 segundos e 25 centésimos. A Federação Brasil da Esperança, formada por PT, PCdoB e PV, do candidato a prefeito Mauro Nakashima, do PV, tem agora 1 minuto, 48 segundos e 86 centésimos. Já a Federação PSOL Rede, do candidato a prefeito Lincoln Freire, do PSOL, tem agora 31 segundos e 22 centésimos. Qualquer informação nova a respeito de política de modo geral, te convido a acompanhar no nosso portal folhabv.com.br. Gente linda do meu coração, eu sou o Lucas Luquezzi e agradeço demais a sua companhia no nosso podcast Papo de Redação desta terça-feira, dia 10 de setembro, com os trabalhos técnicos de Riover Herrera, John Hudson e Aduan Figueiredo. Encerramos a edição de hoje e aproveito para convidar você a seguir as nossas redes sociais da Folha BV no Instagram, no Facebook e no YouTube. Tem Folha FM 100.3 no Facebook e no YouTube, Rádio Folha BV no Instagram e a minha rede social pessoal, @LucasLuquezzi, @LucasLuquezzi, LUCKEZE é o meu sobrenome para você ficar por dentro dos bastidores aqui do nosso podcast Papo de Redação. Muito obrigado, minha gente, e voltamos amanhã nesse mesmo horário, se Deus quiser.